Vamos lá, o WebGIS está reiniciando aqui. Enquanto isso, pessoal, já vamos localizando o nosso material. Bom dia, professor. Bom dia, beleza, Lucas? Não, professor, esse bigode que o senhor tá aí dá até inveja. Fala, Betão. Você pretende cultivar um bigode também? Vou ter que plantar um também. Esse cabelo seu que tá bonito, viu, professor? Tá no estilo? Tá estiloso, tá estiloso. Resumindo, Enzão, o complexo todo. Exatamente. Até hoje a Maria Eduarda tá com parabéns externo, Avatar. Na internet hoje tá... Bom dia, professor. Ei, Não, o tudo melhor bem? é o Felipe, que tá com o do BH até hoje. A Sara, cheia das fotos novas. Gostou? Gostei, cada vez mais linda, florida. Eu mudei a minha Obrigada. também, professor. O que é esse aí? Que avatar que é esse aí? Que personagem que é esse aí? É um personagem aí, professor. É, né? Professor, é coisa errada, não vê. Não, ele tá zoando, professor. Ele nem conhece. Tá certo. Deixa eu abrir. Tá bem lentinho aqui o sistema, mas eu preciso que ele abra para eu poder lançar a chamada, tá bom? Pronto, agora foi. Ai, abriu aqui de filosofia. Peraí, pessoal. Agora sim. Bom, vou ver a lista aqui de alunos, mas é importante a gente fazer a chamada, né? Pela lista aqui, temos 5 faltantes. Vamos ver quem são essas pessoas. BH, tá aí? Tá aí com sono, né? Mas tá aí. Tá bom, pessoal. A semana tá acabando. Sempre esteve. BHFM. BHFM está antenado. BHFM mantém a sua frequência. Carolina. A Carol tá viajando, professor. Christian. Tô aqui. Enzo. Cláudio, Tô primeiro. falando mutado aqui, professor. Foi mal. Eu sempre estou aqui, professor. Cláudio, Enzo, tá aí. Esther. Presente. Muito bem. A Esther também, sempre
Sempre presente. Filipão. Opa! Opa! Filipão tá no parabéns do BH até hoje. Gustavo Henrique. Beleza. Present. Heloísa. Cadê a Heloísa? Não está presente. João Vitor. Jonatas Caleb. Presente, eu só tô aqui. Tá aí o Jonatas Paiva. Laiane. Lucas Fernandes e Lucas Henrique. Presente. Ambos os Lucas presentes. Maria Eduarda. Tudo bem. Mariane. Cadê a Mariane? Mariane estava aí no primeiro horário. Mariane, não. Natan, Gabriel e Garibaldi. 2 Natan G. Garibaldi está aqui, professor. Garibaldi está aqui. E o Gabriel acabou de entrar. Qual que é a probabilidade na mesma sala ter 2 Natan G? Com TH. 1 em 1 milhão deve ser, né? E os dois ser gente boa ainda. 1 em 2 milhões. Viu como é que o universo... Professor, só tem uma diferença entre eles. Ah. Um raspa a axila, professor. Eu acredito que seja o Garibaldi. É Nicolas Amorim. Tá travando para outras pessoas? O Pedro falou que tá travando, tá travando só para ele. Minha conexão aqui hoje não tá boa, pessoal. Felizmente. Nicolas... Cadê o Nicolas? Deu aí, hora da graça, né? Peter Edward. Rafael. E Sara Tel. Presente. Beleza, pessoal. 1, 2, 3, 4. Ok. Alguém que está presente não respondeu chamada. A Heloísa está aí? A Mariane está aí? Não? Então, é isso mesmo. Vou cadastrar aqui. Muito bem. Bom, chamada feita, vamos para o nosso conteúdo de sociologia. Estamos trabalhando já o segundo volume, né? No capítulo 5, em que estamos falando do conceito de cultura. Bom, nós vimos na aula anterior a relação que a gente pode estabelecer entre cultura e civilização, né? Durante muito tempo na história, houve uma confusão entre esses dois critérios. Costumava-se a pensar a cultura como sinônimo de cultura erudita, vamos dizer assim, ou a cultura como algo que fazia o conjunto de crenças, valores, símbolos e tradições que faziam com que uma pessoa fosse considerada civilizada ou não, né? É curioso, quando a gente pega da época do Império Romano, quando a gente comenta das invasões bárbaras, né? Quem eram os bárbaros para os latinos, né? As pessoas que moravam, que estavam ligadas à cidadania romana. Os bárbaros eram aqueles que não tinham assimilado a cultura
greco-romana, ou a cultura que era a cultura mais nobre, mais estabelecida, mais erudita do Império Romano. Então, quando a gente fala hoje, fazendo uma análise histórica, quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram vários povos que tinham as suas próprias culturas, né? E que eram rotulados como bárbaros pelos cidadãos romanos porque eles não compartilhavam da cultura civilizacional do império, né? Então, hoje, quando a gente fala, olha, isso é uma barbárie, né? A palavra bárbaro, ela carrega consigo o sinônimo de ser algo não civilizado, tá certo? Então, na medida em que o estudo da sociologia vai avançando nessa perspectiva sobre cultura, nós vamos compreendendo que cultura não está ligado simplesmente à noção de uma cultura erudita ou de uma cultura que é expressa num determinado povo, não é isso? Mas cultura é algo que é totalmente inerente ao ser humano. Todo ser humano, nesse sentido amplo do conceito de cultura, ele tem cultura. Por quê? Porque ele possui crenças, ele possui valores, ele possui um conjunto de símbolos, ele possui língua, né? E ele se comunica por meio da linguagem. Professor, E tudo isso são, né, podemos dizer assim, são expressões culturais. Pode falar, Cláudio. o que é cultura? Se Então, fosse num âmbito. Então, a gente falar trazendo um conceito bem amplo de cultura, a gente pode dizer que cultura é o conjunto de símbolos, crenças, tradições, costumes, língua de um determinado povo. Então, isso é cultura. Nas origens do estudo da cultura, a gente costumava fazer uma diferença entre a cultura e a natureza. Então, o que é a natureza? A natureza é tudo aquilo que é dado ao ser humano, né? E cultura é tudo aquilo que é uma produção humana. Então, uma coisa é a natureza, é aquilo que não tem influência da ação humana, do fazer humano, do pensar humano, do existir humano. Isso é fruto da natureza. Agora, ao contrário à natureza, nós podemos incluir a cultura. É tudo aquilo que está ligado à capacidade humana de se expressar, de crer, de atribuir valor às coisas, né, de dar sentido à realidade. Então, veja que é um conceito muito amplo, né? Então, por isso que, numa perspectiva mais contemporânea do estudo da cultura, nós dizemos que cultura é algo que todo ser humano tem e que está vinculado a uma perspectiva social. Então, não é eu que tenho cultura apartado do ambiente social em que eu vivo. A minha cultura, ela está sempre relacionada à realidade vivencial de cada pessoa. Então, por exemplo, imagine você, se você tivesse nascido não no Brasil, mas tivesse nascido na Alemanha. Pessoal, você não só falaria um outro idioma, você seria uma outra pessoa, porque você estaria permeado de outros laços sociais. Imagine se você tivesse nascido, um outro exemplo, em uma outra família, mesmo no Brasil, uma outra família. Não é que você seria uma pessoa diferente, você seria uma outra pessoa, a gente pode dizer. Porque você teria sido educado com outros valores, você teria outros hábitos, provavelmente, né? Eu trouxe o exemplo de falar um outro idioma, você estaria inserido numa outra cultura. O seu processo de raciocínio está muito ligado à língua em que você foi alfabetizado, você sabia disso? Então, se você tivesse sido alfabetizado no idioma alemão, provavelmente você operaria com linhas de raciocínio diferentes das que você opera hoje.
Então, perceba como que a cultura é algo que nos molda, tá certo? E que, nesse sentido amplo, todos nós somos seres que estamos inseridos numa determinada cultura e que produzimos cultura. Então, reforçando o conceito, é justamente a cultura tida como esse conjunto de símbolos, crenças, valores, tradições que nós carregamos conosco e que fazem, que moldam quem nós somos, tá bom? Lembrando que a cultura está sempre vinculada ao contexto social em que estamos inseridos. Então, este grande conceito que eu quero afirmar com vocês. Se nós formos na página número 11, nós vamos tratar aqui de um aspecto bem delicado aqui deste capítulo, que é a questão do relativismo cultural ou do culturalismo. Então, lá no século XIX, nós temos um camarada chamado Franz Boas, que ele vai trazer essa ideia de culturalismo. Só fazendo um gancho, o Franz Boas ele influenciou muito a compreensão do Gilberto Freire, que é um sociólogo brasileiro que nós estudamos, né? Essa ideia de culturalismo, ou seja, não há uma cultura superior à outra. Não é correto nós julgarmos uma cultura a partir da nossa própria cultura, percebe? Porque sempre a nossa visão vai estar enviesada pelas nossas perspectivas. Então, vamos pensar o seguinte: para eu dei o exemplo lá do Império Romano, para os romanos, os invasores, os ângulos, os saxões, os visigotos, todas as tribos que estavam invadindo o Império Romano, os francos, todos que estavam invadindo o Império Romano, eles eram rotulados como bárbaros. Agora, olha pela perspectiva do bárbaro. Eles também estavam enfrentando uma cultura que para eles era muito estranha, era muito diferente. Então, esse choque de cultura, a gente sempre vai achar a cultura do outro diferente. Eu me lembro da primeira vez que eu experimentei comida japonesa. Quem aqui gosta de comida japonesa? Sushi, sashimi. Eu gosto, professor, mas eu como raramente. Como é que chama aquele lá, que é um conezinho? Temaki. Quem gosta dessas coisas? Então, o Cláudio falou que gosta, né? Foi você, né, Cláudio, que falou. Então, eu gosto muito, mas eu lembro que da primeira vez que eu provei, achei aquilo muito estranho. Falei, nossa, um peixe cru, será que isso vai ser bom? Eu olhava assim, falava, vou provar para ver, mas eu acho muito estranho a pessoa comer um peixe cru assim, com esse arroz sem tempero, sem estar cozido. É uma cultura diferente da minha. E aí, na medida que eu provei aquela cultura, que eu entendi a lógica daquela culinária, eu aprendi a apreciar, aprendi a gostar. Hoje eu gosto muito de comida japonesa. Mas eu tive esse primeiro choque cultural ao ver aquela forma de fazer cultura, que a culinária é uma expressão cultural, que era diferente do que a gente está acostumado, né? E você sabe que há pessoas que são mais abertas para absorver outras culturas e outras que são muito fechadas, né? Eu conheço pessoas que se recusam a até mesmo provar a comida japonesa, que acham um absurdo comer uma carne crua, acha isso, né, o anti-higiênico, acha isso, né, que vai fazer mal para ela, né? Fazem críticas a uma cultura simplesmente por ele não ter sido criado neste ambiente. Então, perceba, pessoal, que quando a gente está falando de relativismo cultural, ele surge dentro de um contexto em que havia, especialmente na Europa, essa classificação, né? Nós não podemos esquecer que
no século XIX, né, quando Franz Boas começa a desenvolver seu pensamento, e início do século XX, especialmente, né, nós temos na primeira metade do século XX as duas guerras mundiais, especialmente a Segunda Guerra Mundial, em que o contexto ali havia o contexto do nazismo, né? E você sabe muito bem como que o nazismo ele tinha uma perspectiva de uma visão de uma cultura superior à outra. Então, eles entendiam que a cultura pura, a cultura ariana, ela era superior às outras culturas, especialmente era superior à cultura judaica. E aí, por se acharem superiores aos judeus, os nazistas, eles perseguiram os judeus e assassinaram os judeus. Então, as pessoas começaram, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, a perceber quão devastador é essa visão de você se achar com uma cultura superior à do outro, se achar melhor do que o outro, ao ponto de poder subjugar o outro. Então, aí, nesse contexto, começa-se a levantar essas questões acerca do relativismo cultural, de que cada cultura ela tem os seus valores, ela deve ser analisada numa perspectiva, vamos dizer assim, mais generosa, né? Não querendo impor uma cultura sobre a outra. É lógico, pessoal, é lógico que a cultura, não existe uma cultura pura, é uma visão muito ingênua a gente achar assim, não, nós temos que preservar as culturas na sua pureza, e isso não existe, porque toda cultura ela é atravessada pelo encontro entre outras culturas. Muita atenção no que eu vou dizer. Por exemplo, há uma discussão muito grande nesse aspecto cultural entre a questão de se você deve ou não evangelizar os índios. Vocês já lidaram com esse problema? Já ouviram falar desse problema? Há uma discussão dentro da antropologia. Será que é correto missionários visitarem povos indígenas e evangelizarem esses povos? Será que não é uma invasão à cultura indígena, a preservar as crenças, os valores indígenas? Pessoal, isso é uma visão muito equivocada das inter-relações entre culturas. Uma coisa é você respeitar a cultura enquanto tal, é você valorizar, você ter um olhar generoso a partir de uma cultura que não é sua. Outra coisa é você achar que aquela cultura não pode sofrer influências da cultura que você também carrega. Então, um exemplo simples, você vê hoje índios no Brasil. Os índios no Brasil, muitos deles usam bermudas, compram bermudas no mercado e optam por usar bermudas, usam aparelho celular. E qual que é o problema disso? Não, tem que preservar a cultura indígena. Pessoal, a cultura não é algo fixo e estável. Cultura é algo que está sempre em movimento mediante as inter-relações. E a abertura cultural é algo que nós temos que ver como algo saudável, né? É algo saudável. Então, qual que é o problema de um índio? Com o desenvolvimento da indústria têxtil, poder fazer uso de uma bermuda, de um casaco, de frio, né? Poder ter um fogão em casa, ao invés de fazer acender o fogo apenas por lenha. Então, há um processo sempre dinâmico das relações interculturais, né? E eu trouxe um problema para vocês. Como é que funciona essa dinâmica da evangelização dos índios? Olha, você está ali enquanto um missionário, não para impor uma cultura sobre a outra, mas buscar uma inter-relação cultural. Sem dúvida nenhuma, um missionário que frequenta uma tribo indígena e leva, por exemplo, o evangelho àquela
comunidade, ele também vai receber muito da cultura daquele país, daquele povo, daquela tribo, e vai aprender muito, por que não? Então veja que há uma troca. Diferentemente, é o que aconteceu, por exemplo, na colonização das Américas, em que houve um massacre, uma imposição da cultura europeia sobre a cultura indígena, né? Essa ideia de hierarquia cultural, de que eu sou melhor do que você, e você tem que aprender comigo, que sou mais evoluído. Isso aí sim é uma visão equivocada, mas uma visão de inter-relação cultural a gente tem que ver como algo natural, algo que acontece, né? Não existe uma cultura pura, né? Se você for remontar toda a cultura, ela surge de inter-relações, né? Então, a própria cultura indígena, por exemplo, ela é formada pela união de tribos que compartilharam suas próprias culturas e formaram uma cultura única. Então, é algo que está sempre em movimento, tá bom? É isso que é importante a gente entender nessa perspectiva. Na página 13, vai trazer uma palavrinha aqui que está em negrito, que é muito importante, que é a palavrinha alteridade. Alteridade, você olhar aí na página 13, você vai encontrar essa palavrinha, que é o que é o alter? Alter, em grego, quer dizer o outro. Então, você exercer a alteridade é você ter um olhar generoso com o outro, você saber influenciar e ser influenciado, você saber estipular um diálogo respeitoso entre as culturas e não ficar simplesmente impondo sempre a sua visão, o seu costume sobre os outros, simplesmente por ser seu e por ser seu você achar que é incondicionalmente superior ao do outro, tá bom? Então, a alteridade é essa abertura ao diálogo, ao aprender e ao ensinar também, né? O Lucas perguntou aqui, a ideia de alter ego, tá ligado? O alter quer dizer outro, né? O outro. Então, é isso aí que é presente, né? Inclusive na psicanálise, né, freudiana, essa ideia do alter ego, é a influência externa que é exercida sobre o eu, né? Então, o alter ego, a influência que a moral, a sociedade, os valores de uma determinada condição em que nós nascemos influenciam o nosso próprio ego. Ego, em grego, quer dizer eu, né? E alter quer dizer o outro. Então, o alter ego é este eu que sofre influência externa, né? Bom, pessoal, dito isso, né, nós podemos caminhar aqui para o aspecto tópico número 4 da página 14, que vai traçar as relações, ou as inter-relações entre os padrões culturais, né, a relação entre cultura e personalidade. E aqui, muito do que vai ser tratado aqui, a gente já, de alguma forma, abordou. Como que funciona a questão da personalidade pessoal e a cultura em que aquela pessoa está inserida. Veja que há uma troca aqui. Como eu disse no início para vocês, todos nós somos profundamente influenciados pela cultura em que nós estamos inseridos. Eu dei o exemplo da língua, né? Se você tivesse sido educado em um outro idioma, provavelmente você teria outras linhas de raciocínio. E, em outras palavras, você seria uma outra pessoa, né? Só pelo ter sido educado em um outro idioma. Porque nós sabemos hoje que quando nós adotamos uma língua materna, ela influencia na operação dos nossos raciocínios, né? Então, a cultura influencia. A família, né? Dei esse exemplo também. Se você tivesse nascido numa outra família, você seria uma outra pessoa, né? Teria outros valores, teria outros hábitos, podemos dizer assim, né?
Então, nós já percebemos a influência que a cultura tem no indivíduo, na pessoa. Agora, pessoal, a cultura não é algo abstrato, assim, né, que todos nós estamos inseridos inexoravelmente e nós não contribuímos para a formação dessa cultura. Não. Como eu disse, a cultura é algo dinâmico. E o indivíduo também, pessoal, ele influencia na cultura. Vou dar um exemplo para vocês. O Steve Jobs, ele criou uma revolução na tecnologia. Vamos pegar antes, o Bill Gates. Ele, com a invenção da Microsoft, o software fundamental de computador, ele influenciou profundamente a cultura. O criador do WhatsApp, só para entrar em campos de tecnologia. Pessoal, com a criação da internet, do WhatsApp, mudou profundamente as relações sociais, as culturas. Eu me lembro de uma época em que fazer um trabalho de escola, você tinha que ir na biblioteca da escola, e você tinha, então, na minha época, escolas com bibliotecas gigantes, porque tinham que abarcar ali todo o conhecimento ensinado no ensino fundamental e médio. Então, você tinha bibliotecas gigantes, com grandes enciclopédias, porque era ali a sua fonte de conhecimento. E você tinha que ir à biblioteca quantas vezes, na minha época de formação, na minha época de ensino médio, eu precisei de ir à biblioteca da minha escola, encontrar os amigos na biblioteca depois da aula para fazer trabalhos. Quantas vezes isso ocorreu? Veja que isso é um hábito, um costume cultural que se estabeleceu na minha geração. Quantas amizades eu fiz pesquisando na biblioteca, até paqueras eu tive, né, ali flertando as meninas naquele ambiente de biblioteca. Hoje em dia, com o advento da internet, pessoal, quantos de vocês já foram para a biblioteca fazer trabalho? Acredito que a grande minoria, para não dizer nenhum de vocês, né? Veja que uma pessoa, a pessoa que inventou, que viabilizou a internet, os meios de comunicação, influenciou profundamente uma cultura inteira. Então, nós não somos atores também, nós atuamos, né, nós temos uma influência ativa na cultura, e não só passiva, nós não só apenas recebemos cultura, mas nós temos, inclusive, a capacidade de moldar, seja, se não for a cultura mundial, né, para dar, como eu dei o exemplo da tecnologia aqui, pelo menos a cultura no seu ambiente familiar, é ou não é? Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe, eu sempre brinco com isso. Na minha criação, foi muito rigorosa. Eu tive uma educação muito rigorosa nos estudos, nos compromissos, né, no horário de dormir, com as minhas obrigações, sempre fui muito rigoroso. O meu irmão do meio, ele é muito bagunceiro. Meus dois irmãos, meu irmão do meio e meu irmão caçula, eles eram muito bagunceiros. E aí, minha mãe teve muita dificuldade de manter essa mesma disciplina com a qual eu fui criado. De modo que a atitude deles de, né, relutar muito com algumas imposições que minha mãe punha, algumas ideias, mudou a cultura da minha casa. Eu me lembro que depois do nascimento, né, dos meus irmãos, a minha cultura familiar foi outra, né? A gente começou a comer menos saudável, né? Minha mãe exigia uma alimentação muito saudável, mas meus irmãos rejeitaram muito essa alimentação. A gente começou a comer com mais né, frouxidão, às vezes tomar um refrigerante durante a refeição, por causa da cultura. Veja que crianças começaram a modificar a cultura que era vigente na minha casa. Né? A gente começou a poder dormir um pouquinho mais tarde, porque tinha um irmão que tinha dificuldade de dormir mais tarde, outro gostava de assistir desenho até mais tarde, e eu, aos poucos, fui também me adaptando a este novo modelo cultural que se estabeleceu dentro da minha casa. Né? O Lucas está dizendo que ter dois irmãos mais novos é difícil demais, né?
É verdade. Ó, professor, é complicado, viu, professor? Não, porque assim, igual eles falam, o primeiro é de vidro, o segundo é de madeira e o terceiro é de ferro, né? Então, eu, né, quando eu nasci, eu não podia comer muita coisa, era só aquelas coisas assim, mais, né, papinha, tomava leite, aí quando eu fui crescendo, eu comia arroz, um pouquinho assim, não podia comer muita coisa porque eu tinha medo. O Davi, que é o mais novo hoje, né, professor, nosso Deus, o bicho, não é nem irmão, é bicho. Ele sai mandando nas coisas, sai falando assim. Aí, por exemplo, se ele faz alguma coisa errada, eu falo, para, Davi, ele fala assim: você não manda em mim, quem manda em mim é o papai e a mamãe. Você vê, é difícil. Tá vendo? Eu sei o que que é isso, eu passei por isso também. Eu fui filho caçula até os 7 anos de idade. E depois que vieram meus irmãos, né? Então eu vivi muito bem a fase de caçula, com todas as disciplinas da minha mãe, e depois esse processo aí que foi modificando com o tempo. E pessoal, num certo sentido, isso é normal, porque na medida em que entram outras pessoas dentro da casa, aquela cultura naturalmente vai se ajustar, né? Algumas culturas, elas se ajustam de uma forma muito notória, muito extrema, como foi na minha família, como foi na família do Lucas aí que está dizendo. Outras nem tanto, mas sempre há mudanças, né? Vou dar um exemplo agora, né? Comigo. Eu e minha esposa vivemos casados 9 anos sem filhos. Daí a minha esposa engravidou, nós tivemos a nossa filha Isabel. Quando a nossa filha Isabel nasceu, ela mudou os nossos hábitos, né, na nossa família. Primeiro, a gente teve que mudar a forma de fazer compras, mudar a forma em que nós organizávamos as nossas finanças, porque agora tinham mais custos, né? Eu tinha que comprar fralda, leitinho, tudo. Nós mudamos a nossa forma de dormir. Eu comecei a dormir muito mais cedo. Por quê? Porque minha filhinha, ela tem o hábito de acordar todo dia às 5:30 da manhã. É o horário dela acordar, às vezes 5 da manhã. Teve vezes que ela acordou até mais cedo. Essa madrugada, essa aí de hoje, ela acordou, era 4 horas da manhã. Então, eu tive que me adaptar. Eu tive que me adaptar. E ela acorda às 5 horas da manhã, feliz, disposta e querendo brincar. Então, vocês imaginem, né? Veja que um neném, quando entra numa cultura familiar que é estabelecida, ela muda isso. Então, se a gente pode levar esta reflexão a aspectos cada vez mais macros, né? Então, você influencia a sua família, você pode influenciar a cultura da sua escola? Claro que pode, né? Você pode ter uma influência, pode se envolver em mudanças e você acabar gerando uma nova perspectiva na escola, no ambiente de trabalho e em perspectivas mais agudas, você pode até influenciar toda uma civilização, né? Como o caso das invenções tecnológicas que surgiram, as filosofias que foram sendo estabelecidas e que tiveram muita adesão em sociedades amplas e que acabam modificando profundamente a cultura. Então, eu queria encerrar a aula, né, trazendo essa questão aqui do aspecto do ponto 4 da nossa página 14, buscando que você tenha essa compreensão, né, que todo ser humano ele é influenciado pela cultura em que ele está inserido, mas também ele é um influenciador. Ele pode gerar, modificar, né, transformar, adequar também a cultura. Então, ele é um agente tanto ativo como passivo da cultura. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Mais uma vez, um abração para todo mundo. Mais uma vez, deixo o alerta aí que a nossa prova de sociologia ela termina o prazo no domingo. Então, depois de amanhã, você só tem até domingo para fazer a prova, né? Não esqueça disso. E, né, um excelente final de semana para todos, um bom descanso para vocês aí. Beijão, fiquem com Deus, viu? Com Deus, professor. Tchau, com Deus, Steph. Professor, com Deus.
Valeu, Lucas. Um abração. Abração Fala, para todo mundo, gente. Valeu, Cláudio. Um abraço para todos. Bom final de semana.